Boa tarde, meus futuros concursados, meus combatentes, como vocês estão? Boa tarde, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Thali. Para quem já me conhece, uma alegria estar com vocês novamente. Hoje aqui preparei uma aula especial de redação para vocês, tá certo? Toda focada neste edital da IBFC para a PMPB 2023. Então, muito prazer, meu nome é Thales, sou licenciada em Letras Português, né, já tenho uma experiência aí trabalhando com redação, tanto com a parte, né, de lecionar aulas de redação, quanto também a parte de correção. E aí, pessoal, o que eu preparei para essa aula de hoje? Primeiro eu vou passar aqui, fazer um panorama geral, tá certo? De quais são os critérios que a IBFC lançou para a correção da redação deste edital, ok? Só aproveitando, então, aqui a oportunidade, né, antes que eu me esqueça, me acompanhe lá nas minhas redes sociais, @profatali, profa, tá? Tali, com 2 L's e I, para vocês poderem acompanhar lá os vídeos que eu lanço com novas dicas de redação, tá certo? E para também acompanharem os próximos eventos, participações, ok? Vai ser um prazer tê-los lá comigo. Então, começando aí, pessoal, olha só essa tabelinha que eu retirei lá do edital da IBFC, ok? Para poder mostrar para vocês detalhadamente como que a redação vai ser avaliada nesta prova agora, tá certo? As redações não serão avaliadas de todos os candidatos, né, que participaram, mas somente de uma parte, né, 4 vezes mais o número de vagas para cada região. Então, eles vão fazer esse cálculo, né, a partir do número de vagas para cada cidade, e vão corrigir a redação dos primeiros classificados para cada uma dessas regiões. E aí a redação vai ter um diferencial, né, na nota, e ela também pode ser eliminatória, por isso a importância da gente entender como fazer a redação para o concurso, entender como a nossa redação será avaliada, né, para que a gente consiga aí não zerar a redação, não tirar uma nota abaixo do mínimo, e com isso não ser eliminado, né, do concurso, tá certo? Já de antemão, quero tranquilizá-los que este edital da IBFC foi bastante tranquilo com a parte de redação, né? Sabemos que os editais anteriores da PM aqui na Paraíba não continham a prova discursiva como um dos critérios, né, de avaliação. Então, por ser a primeira vez, acredito eu que a IBFC quis fazer, né, essa avaliação de uma maneira mais tranquila, mais suave, até para que seja um processo de adaptação para quem está aí se jogando nos concursos já há um tempo e vai continuar, né, se dedicando aí às provas. Então, o valor total, né, da nota de redação, 10 pontos, é um valor super razoável, tá certo? É uma nota super tranquila, porque não tem um peso tão grande na nota final como outras provas discursivas, outras redações de outros editais, tá certo? Então, isso para quem está começando a fazer redação agora, para quem não estava acostumado, não estava esperando, é um ótimo sinal, porque vocês não serão muito prejudicados pela prova de redação, desde que vocês não tirem abaixo ali da média, tá certo? Então, o perigo da redação é por ela ser eliminatória, mas em relação ao peso da nota, a IBFC neste edital facilitou aí para a gente, certo? Então, ela não está com um peso tão grande, portanto, isso já dá uma tranquilizada na gente, né? Sabe que ela não vai trazer tanto prejuízo. Mesmo assim, ela pode ser aquele pontinho ali que vai fazer a diferença para a gente estar entre os classificados, tá certo? Então, não subestimar, isso é para a gente se tranquilizar, para a gente entender que não precisa se desesperar com a prova de redação, mas também não é para a gente, né, deixar ela de escanteio ali como se ela não tivesse nenhuma importância para a nossa pontuação final. Certo? Então, desses 10 pontos aí, a IBFC lançou 6 critérios que serão avaliados. O primeiro aí é o conhecimento do tema, o segundo é a habilidade argumentativa, o terceiro é a sequência lógica e de organização do pensamento,
4, coerência e coesão do texto. 5, os aspectos de morfossintaxe. E 6, acentuação e ortografia. Agora, na sequência, a gente vai ver ponto por ponto e eu vou deixar aqui alguns bizus para vocês garantirem os pontinhos em cada um desses tópicos que foi colocado aí pela banca, tá certo? Mas chama atenção aí para a pontuação, galera, que os 3 primeiros itens vão valer 2 pontos, né? O item 4 e 5 vale 1,5 cada, e o item 6 vale 1 ponto. Então, para que eu tenha uma boa avaliação na redação, o que eu preciso aí é me sair razoavelmente bem em cada um desses critérios, ok? Então, mesmo que eu não seja um expert em redação, mas se eu conseguir entender minimamente, né, quais pontos eu posso alcançar em cada um desses tópicos, eu tenho chance aí de tirar uma nota bacana para dar seguimento e ser aprovado no concurso, tá certo? Outra coisa que eu quero chamar a atenção com vocês aí é que os aspectos de ortografia, de gramática no geral, na verdade, eles estão divididos em 2 itens. Então, nesse sentido, é importante que vocês aproveitem todo o conteúdo de português, certo? Para aplicar na redação. Porque tanto a parte de morfossintaxe, concordância, né, regência, a estruturação dos períodos, quanto a parte aí mais ortográfica e de acentuação, vão ser cobrados em tópicos separados, totalizando aí, no geral, 2,5 pontos. Então, nesse sentido, é importante que vocês invistam, né, nesse conhecimento do português formal, meu povo, porque isso vai ser cobrado na redação de vocês, tá certo? A nota mínima para a redação para não ser eliminada é 5. Então, a média também ficou tranquila, porque muitas vezes o mínimo aí é 60% ou 70% da nota. E neste edital, eles colocaram aí 50%. Então, você conseguindo seus 5 pontos, você já não é eliminado pela redação, tá certo? E olhando aí esses critérios, vocês vão ver que não é tão difícil assim alcançar os 5. Então, a ideia aí é que a gente consiga tirar um 8, né? Para se destacar, se diferenciar e dar um up, assim, na nossa classificação final. Então, vamos começar aqui a ver tópico por tópico. O tópico 1 aí, que fala do conhecimento do tema. O que eu tenho que fazer para me sair bem nesse tópico? Veja o que o edital colocou. Cobertura dos tópicos apresentados, domínio e inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto. Olha só, quem faz o curso e assistiu às aulas de redação vai estar ciente, né, que eu falei sobre a importância da gente circular as palavras-chave dos nossos temas. Ok? Mas então, ó, esses 4 temas que estão aqui são temas antigos, anteriores da IBFC, certo? Veja que os temas, eles têm um assunto central, mas eles têm uma abordagem específica que a prova quer que vocês falem. Então, olha o primeiro tema, os efeitos da violência urbana nas escolhas do sujeito contemporâneo. Eles querem que você fale sobre violência urbana, mas não só sobre o que é a violência urbana, se ela está aumentando, se ela está diminuindo, não é isso. Eles querem que vocês expliquem, né, dissertem sobre como essa violência urbana interfere, né, tem efeito nas escolhas individuais do sujeito deste momento, dessa sociedade, deste tempo, ok? Então, não é para eu falar do passado, não é para eu conjecturar o futuro, não é para eu falar se a violência está aumentando ou está diminuindo, é para eu falar como que essa violência tem impacto nas minhas escolhas individuais. O que eu faço de uma determinada forma por causa da violência urbana? O que eu deixo de fazer na minha vida pessoal por causa da violência urbana? Certo? Então, é mais ou menos por aí que eu tenho que pensar. E aí, para garantir lá no meu texto, né? Para eu não me esquecer de fazer uma abordagem completa do tema, então, a minha dica é, eu vou pegar a minha canetinha, meu lápis lá na hora da prova, e eu vou circular essas palavras centrais do tema. Efeitos, violência urbana, escolhas, sujeito contemporâneo, para que eu possa utilizá-las durante a minha redação, no meio do meu texto. Assim eu vou conseguir, eu tenho mais chance de fazer uma abordagem completa do tema, ok? Isso não significa que eu vou copiar a frase do tema completa, certo? Exatamente como ela está aí. Mas que eu vou utilizar as palavras que estão presentes no tema também na minha redação.
Beleza? A mesma coisa aí eu vou aplicar nos outros temas. Então, como a realidade virtual alterou os paradigmas da vida contemporânea. Eu vou falar sobre realidade virtual, ok? Mas eu não quero falar quando que ela surgiu, se ela é boa, se ela não é boa. Eu quero falar sobre como essa realidade virtual tem afetado os modelos, ok? Os paradigmas aí têm a ver com modelos, com padrões de comportamento da vida contemporânea. Então, quais padrões que hoje são naturais para nós e que são efeitos dessa realidade virtual? Isso não precisa ser só negativo, tá? A gente está aqui agora podendo ter uma aula através da realidade virtual e isso é uma coisa positiva, uma coisa benéfica. Então, não é necessariamente porque é um tema dissertativo argumentativo que você tem que só pontuar as coisas negativas ou problemáticas do tema. Ok? Você pode fazer uma análise tanto do ponto positivo como do ponto negativo, ou só de pontos positivos, ou só de pontos negativos, tá certo? Mas aqui eu quis trazer essa referência com esse momento de agora, para vocês perceberem que os temas eles não são só de um teor problemático, ok? O tema 3 aí fala sobre o medo como componente da sociedade contemporânea. Então, novamente, eu tenho um assunto aí, o medo, mas não é um medo, por exemplo, na vida para sobrevivência biológica, certo? Ele está falando do medo como um elemento que compõe, que é uma característica dessa sociedade contemporânea. Então, a sociedade contemporânea ela tem aspectos, tem características violentas, e como que essa violência gera esse medo, e como que o medo se torna também uma característica dessa sociedade contemporânea. Poderia ser uma abordagem aí a respeito desse tema, certo? Mas o que eu não posso esquecer é que eu não posso falar apenas do assunto, não posso falar só do medo, da realidade virtual, certo? Eu não posso falar apenas da violência urbana, eu tenho que falar sob o viés que o tema está me propondo aí, para que eu faça uma abordagem mais completa do assunto. O bizuzinho eu vou circular essas palavras-chave do tema e vou tentar utilizá-las durante o meu texto, para garantir que eu faça uma cobertura mais completa e consiga aí uma pontuação bacana nesse item 1, tá certo? Item 2, habilidade argumentativa. Aí o edital colocou atualização, originalidade e relevância das informações. Então, enquanto habilidade argumentativa, o que a banca está propondo? Está querendo ver do candidato se ele tem um conhecimento atual, se o conhecimento dele não é assim já ultrapassado, certo? Então existiam verdades no passado que hoje em dia já foram superadas, tá certo? Então você tem que buscar trazer no seu texto as informações mais atualizadas que você tem, desde que verídicas, Lembrando que o nosso texto é dissertativo argumentativo, eu tenho que me basear em fatos comprovados, Sendo até um pouco redundante aqui, para que a gente não utilize qualquer conteúdo, qualquer informação que você viu de uma fonte que você, de repente, não saiba da confiabilidade daquela fonte, e muitas vezes ela pode ser uma mentira que você apenas acreditou e está compartilhando aquilo. Então, tem que ter um cuidado com isso e tem que buscar trazer aquele conhecimento mais atualizado que você tem, certo? Então, a banca vai observar na redação aquilo que você trouxer ali, o quanto de atual que tem no seu conteúdo. O segundo aspecto aí que eles colocaram é a questão da originalidade. Ou seja, o meu texto, ele precisa ter uma característica autoral, ou seja, uma autoria subjetiva, individual. É o meu texto. Ainda que eu e o meu colega, nós tenhamos uma opinião, ou um posicionamento, ou argumentos semelhantes, o modo como a gente desenvolve essa argumentação, a forma como a gente vai pontuar aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente desacredita a respeito do tema, tem diferenças, meu povo. Cada um tem uma peculiaridade, uma singularidade que dá para se perceber no texto. Então, o corretor experiente, ele consegue identificar quando a pessoa ela apenas copiou, certo? E não utilizou, por exemplo, modelos de uma maneira criativa. Você tem modelos, formas de como escrever a redação, a gente
divulga, né, modelos de escrita, projetos já pré-prontos para você utilizar, mas você não pode se restringir a apenas fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai pegar aquilo como um instrumento para você ter um domínio da escrita. Então, você tem que colocar ali a sua marca também, certo? Alguma característica que seja sua, um modo de desenvolver aquela argumentação que seja seu, para que o seu texto mostre uma autoria, mostre uma singularidade. Isso vai ser avaliado na sua redação, por isso evite, né, ficar com aquela escrita engessada e evite também reproduzir aquelas ideias que são do senso comum, mas que não necessariamente são comprovadas. Muita coisa do senso comum é comprovada, é verídica, mas muita coisa que a gente tem no nosso imaginário coletivo não tem comprovação, é só um achismo que todo mundo repete e aí acaba parecendo que é verdade, tá certo? É aquela brincadeira, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Então, às vezes, a gente acredita que alguns conhecimentos que a gente fica compartilhando aí no nosso dia a dia, né? Popularmente, tranquilamente, como se fosse uma verdade, muitas vezes não é um conteúdo comprovado. Portanto, a gente tem que evitar apenas dizer as coisas sem ter certeza, sem ter mais uma firmeza a respeito da veracidade daquilo. Ok? E, por último, aí, relevância das informações. Ou seja, nesse caso, você tem que aplicar conteúdos que sejam relevantes para as ideias do seu texto. Ah, professora, mas é porque eu peguei aquela estrutura, aquela redação que você fez de modelo, e aí a senhora citou ali tal coisa, eu citei na minha redação. Mas aquilo que eu citei naquela redação modelo era também pertinente para o tema da redação que você está fazendo? Não tem problema você utilizar repertórios que você viu em outros textos. O problema é quando você não utiliza isso de uma maneira inteligente que relacione esse conteúdo com o tema do seu texto, certo? Eu não posso só colocar lá qualquer referência e não ter relevância, não ter importância nenhuma para o que eu estou tentando comprovar ali, certo? Eu tenho uma opinião, eu tenho argumentos. Então, toda informação que eu trouxer no meu texto tem que ser relevante para o assunto do meu texto. Pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma peça, pode ser um documentário que você assistiu, mas tem que ter alguma relação, você tem que estabelecer alguma associação disso com o tema da redação, tá certo? Então, se você conseguir trazer aí um conteúdo mais atual, se você conseguir associar as ideias que você trouxer com os seus argumentos e com o tema do seu texto, você já garante aí uma boa pontuação também nesse tópico 2, tá certo? Então, não perder tempo e não ficar quebrando a cabeça demais. Pontual, cada um com as suas características básicas aí. O tópico 3 tem aí sequência lógica e de organização do pensamento. E aí, ó, entre parênteses, introdução, desenvolvimento e considerações finais. Gente, isso aí é a estrutura do texto, certo? Aula 1, estrutura do texto dissertativo argumentativo. Todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas quais são as características da introdução, do desenvolvimento e da conclusão do texto dissertativo argumentativo? É isso que você tem que colocar na sua redação. E esses 2 pontos aí, meu povo, quando vocês entendem a estrutura, é um ponto fácil de vocês conseguirem, tá certo? Porque desde que o seu texto apresente essa estrutura, você vai ter uma boa avaliação nesse tópico 3 aí. Então, o que eu tenho que colocar na minha introdução, professora? Na minha introdução, eu vou apresentar o meu assunto, o assunto da minha redação, e eu vou apresentar também o meu ponto de vista, certo? Porque no texto, gente, a introdução, teoricamente, o que ela deve nos fornecer? O tema sobre o qual eu vou falar e os principais aspectos que o meu texto vai trazer a respeito daquele. Então, quando eu leio a introdução, eu tenho que compreender, eu tenho que conseguir captar ali de informação não só o assunto do texto, ok? Mas também quais são os tópicos que o autor daquele texto vai abordar a respeito daquele tema, tá certo? Então, a introdução ela vai me dar um contexto geral. A partir da introdução, eu já sei mais ou menos o que esperar daquela redação.
Portanto, quanto mais eu coloco as informações centrais ali na minha introdução, melhor ela fica e melhor eu sou avaliada em relação ao meu texto, e nesse caso, nesse edital, nesta prova, em relação ao tópico 3, tá certo? Então, coloquei lá a apresentação do meu tema e a minha tese na introdução. E no desenvolvimento? Bom, como o meu texto é dissertativo argumentativo, algumas pessoas ainda estavam com dúvidas, tá certo? Professora, esse texto, essa redação da IBFC vai ser argumentativa pelas características que já foram elaboradas e propostas no edital, a gente já pode afirmar que é um texto dissertativo argumentativo, ok? A partir do momento que a prova exige que a gente apresente argumentos a respeito de algum assunto, ela está nos dizendo aí que esse texto vai ser de caráter argumentativo, tá certo? Então, eu preciso apresentar um assunto e apresentar um posicionamento a respeito deste assunto. No desenvolvimento do meu texto, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aí os meus argumentos, ok? Eu vou aprofundar a minha discussão do tema desenvolvendo esses meus argumentos que sustentam a minha opinião, tá certo? É onde eu, sempre que possível, vou trazer conhecimento de mundo, repertório sociocultural, dados, informações, conceitos, análises, certo? Para que eu possa reforçar, trazer um caráter de autoridade para os meus argumentos, tá certo? E, geralmente, o ideal é que vocês tenham esse desenvolvimento com 2 argumentos, tá certo? Então, serão 2 parágrafos de desenvolvimento. A introdução eu só tem um parágrafo. No desenvolvimento, eu vou tentar colocar 2 parágrafos. E na conclusão, mais um. Isso totaliza 4 parágrafos para eu ter uma redação muito bem construída, muito bem avaliada, tá certo? Mas, para quem está com dúvidas aí a respeito do professor, eu posso fazer só um parágrafo de desenvolvimento? Não há uma regra que vá te eliminar, por exemplo, se você fizer somente 3 parágrafos, tá certo? Então, isso fica meio que a seu critério, mas lembrando que se você quer uma avaliação melhor na redação, o ideal é que você faça 4 parágrafos de desenvolvimento, tá certo? E, por fim, a conclusão. O que eu tenho que colocar na minha conclusão? Eu reafirmo o meu ponto de vista, eu sintetizo ali as ideias principais do meu texto, com outras palavras, tá certo? E eu posso, a depender do tema, sugerir ali propostas, ações que possam ser feitas para melhorar a situação, o problema do tema, tá certo? Ou para ampliar os pontos positivos, né, do tema, eu também posso sugerir ações que sejam para potencializar algo que já é positivo, tá certo? Então, a conclusão é o encerramento. O que eu não posso colocar na conclusão? Novos argumentos. Eu não posso apresentar novos tópicos na conclusão, porque isso fere a função da conclusão, que é encerrar. Então, a introdução eu apresentei tudo o que eu vou falar. Na conclusão, eu encerro isso. E onde eu desenvolvo, onde eu aprofundo isso, é no meio do meu texto, é no desenvolvimento. Se o meu texto tiver, gente, essa separação, comecei a minha redação apresentando o tema, no meio eu venho, faço justificativa, explico, trago exemplo, e na conclusão eu encerro e reafirmo meu ponto de vista, vocês já garantem pelo menos 1,5 ponto no tópico 3, tá certo? Então, isso aí, ó, é um pontinho fácil de vocês conseguirem. É só não embaralhar a informação de cada parte. Não vou colocar argumento na introdução, nem na conclusão. Não vou colocar proposta de melhoria no desenvolvimento, nem na introdução, tá certo? Para que as 3 partes fiquem bem visíveis e bem separadinhas aí. Próximo. Tenho que beber uma água aqui rapidinho. Mas aí, tópico 4, coerência e coesão. Aí eles colocaram pontuação, continuidade, progressão de ideias, uso apropriado de articuladores. O que eles estão chamando de articuladores aí, meu povo? É conectivo, ok? Então, são as conjunções, as preposições, os pronomes também que vão estabelecer relações coesivas, as elipses, né? Que é quando eu oculto uma palavra ali da frase que consegue ser recuperada
pelo contexto, então, para evitar uma repetição, às vezes eu oculto, faço uma elipse e tá tudo certo, ok? Mas o que eles estão chamando de articuladores são os conectivos, são todas as classes de palavras, inclusive alguns advérbios também acabam desempenhando uma função né, de articular as ideias ou de conectar as ideias. Então, eu vou utilizar essas ferramentas da língua portuguesa para conectar as partes do meu texto, certo? Para referenciar as ideias do meu texto sem ficar repetindo as palavras e também para construir um sentido lógico da minha redação. Então, o que é a coesão? A coesão é a ligação entre as partes, uma ligação harmônica, uma ligação com sentido. E a coerência é a característica daquilo que tem nexo, que tem lógica, ok? Que eu consigo perceber um raciocínio. Eles são aspectos diferentes do texto, mas eles dialogam. Quando eu construo um texto utilizando os conectivos da maneira adequada, certo? Com o sentido adequado, eu consigo produzir um texto mais coerente. Fica mais evidente para mim o passo a passo ali do raciocínio daquela pessoa e o sentido nexo também fica mais perceptível. Ok? Então, um contribui com o outro, ou um pode prejudicar o outro também. Às vezes eu coloco conectivo, mas coloco ali o portanto no lugar onde deveria ser contudo. Então, eu coloco um conectivo conclusivo no lugar de um conectivo adversativo. Não tem o mesmo sentido. Embora eu coloquei ali um articulador, ele não está estabelecendo a conexão harmônica. Ele não está estabelecendo a conexão que faça sentido. Então, fere o princípio da coesão e fica incoerente ao mesmo tempo, tá certo? E aí, o que tem de bisuzinho, professora, para poder eu me sair um pouco melhor nessa parte aí? Primeiro, comece os parágrafos de desenvolvimento e de conclusão com algum articulador. Então, os parágrafos de desenvolvimento e de conclusão, eu vou começar ele com um conectivo que consiga estabelecer a relação entre o parágrafo anterior com este parágrafo que eu estou iniciando. O desenvolvimento, por exemplo, muito comum que eu utilizo e muitas pessoas utilizam para começar é a princípio, ou seja, em primeiro lugar, a primeira informação que eu vou desenvolver é essa. Então, eu começo meu primeiro parágrafo de desenvolvimento com a princípio, vírgula. É preciso discutir, e aí eu vou e desenvolvo as minhas ideias. Vou começar meu parágrafo de conclusão, coloco ali, portanto, vírgula. É importante refletir sobre, e aí eu vou e desenvolvo as minhas ideias. Começar os parágrafos de desenvolvimento e conclusão com conectivos é um pontinho que eu vou garantir aí na coesão do meu texto, tá certo? E também na coerência, obviamente, né? Porque elas vão se contribuindo. Sempre que possível, comece as frases com conectivos. Dentro de um parágrafo, a gente sabe que o meu parágrafo não pode ser de uma frase só. Então, no mínimo, eu teria 2 frases ali no meu parágrafo. Mas o ideal é que eu tenha ali umas 3 frases, não é isso? Então, vamos supor que eu estou ali desenvolvendo a minha ideia. Eu posso, sempre que possível, começar uma frase nova dentro do meu parágrafo com conectivo, gente. Isso também garante que eu esteja articulando bem as ideias do meu texto, gerando aí, né, uma boa avaliação no aspecto da coesão e, consequentemente, na coerência. Agora, quando a gente for ver o modelo de redação, a gente vai verificar tudo isso em exemplo para ficar mais concreto tudo isso que eu estou dizendo aqui, tá certo? E, por último, escolha 3 ou 4 conectivos favoritos para aplicação rápida. Esse aí é o bisuzinho de hoje. Assim, ó, gente, depois que eu entendi que eu vou colocar conectivos no meu texto, tenho que colocar. Depois que eu peguei lá minha tabela de conectivos, entendi quais conectivos servem para os desenvolvimentos e quais conectivos servem para a conclusão, eu já vou escolher ali alguns conectivos, né? De ação, de oposição, de conclusão, alguns que já sejam. Eu sempre sei utilizar, eu sempre coloco esse conectivo aqui, para que seja mais rápido, para que você não tenha que ficar pensando no dia da prova tanto, qual conectivo eu vou colocar? Já escolhe alguns de preferência, alguns que você se sente mais confortável, e toda a redação que você for treinando, você pode continuar aplicando sempre que possível esses mesmos conectivos, porque aí isso já vai ficar mais memorizado para você. No dia da prova, você não vai ter que escolher qual conectivo colocar. Você já tem ali aqueles preferidos, aqueles que você sempre coloca no desenvolvimento e na conclusão. Tá certo? Então, é uma dica aí para facilitar, otimizar o tempo de vocês aí da redação.
5, morfossintaxe. Na morfossintaxe serão avaliados vários aspectos, tá? Então, coloquei alguns bizuzinhos aqui para poder facilitar vocês aí com a questão da concordância, né? Com a estruturação dos períodos, os tempos e modos verbais, colocação de pronome. Então, assim, ó, minhas frases, né? O que eu faço, professora, para eu não errar pontuação, concordância? Eu não posso garantir a você que você não vai errar uma única vez, mas eu posso te afirmar que se você utilizar frases menores na ordem direta e na voz ativa, você tem um número considerável maior, certo? De chances de conseguir uma boa avaliação nesse tópico 5, sem errar concordância, sem errar a pontuação, certo? Sem estruturar a frase de uma maneira confusa ali, que prejudique a compreensão do sentido. Por quê, professora? Porque se eu faço uma frase menor, dificilmente eu tenho que usar tanta vírgula, certo? Principalmente se ela está na voz ativa e na ordem direta, porque cada elemento da frase já está no seu devido lugar, nada está deslocado, nada está intercalado. Então, isso exige menos de mim um domínio ali de vírgula, por exemplo. Por outro lado, se eu coloco a minha frase na ordem direta e se eu faço frases menores, eu tenho chance menor de confundir quem é o sujeito com seu determinado verbo, portanto, menos chance também de errar a concordância verbal, a concordância nominal, certo? Eu não vou colocar lá um sujeito no plural e depois um monte de coisa e coloquei meu verbo no singular porque estava muito longe e aí eu não percebi. Não, se a minha frase está curta e ela está na ordem direta, eu vou ter o sujeito muito próximo ali do meu verbo, portanto, vai ser mais fácil, né, de identificar e de estabelecer a concordância da maneira correta, da maneira adequada. Tá certo, meu povo? Então, se você seguir essas 3 dicas, fazer frases curtas, utilizar a voz ativa e utilizar a ordem direta da frase, você evita, né, chances de errar com a questão da concordância, da pontuação e da organização dos períodos, ok? Outra dica aí, né, para vocês, outros bizuzinhos para vocês nesse tópico 5, primeiro aí a questão do verbo haver, né, que quando ele tem o sentido de existir, ele fica impessoal, tá certo? Então, ele não vai flexionar no plural. Há 3 flores no jardim, ok? O A vai ficar aí no singular. Havia 9 alunos na sala de aula, na sala, ok? Então, o verbo ele não vai acompanhar alunos no plural, ele vai continuar no singular, porque esse verbo haver aí, ele está com o sentido de existir. O verbo ter, né? Quando eu digo ele, no singular, tem sem acento. Quando eu digo eles, no plural, é com acento, ok? Então, se eu decorar essa regrinha aí também, eu já evito errar tanto a questão de concordância quanto a questão de acentuação. Por quê? Porque se eu coloco eles e coloco o tem sem acento, está discordando, porque meu verbo está no singular e o meu sujeito está no plural. Por outro lado, também estou errando a acentuação, porque era para eu colocar o acento aqui nesse verbo e eu não coloquei. Tá certo? Então, veja que são 2 problemas em um mesmo erro. Então, eu tenho que tomar cuidado aí com isso. Outro exemplo aqui de concordância que a gente tem que tomar cuidado é quando eu coloco assim, a maioria das pessoas gosta de chocolate. Aí alguns colocam, a maioria das pessoas gostam, porque tem pessoas ali, certo? Mas se você olhar o sintagma aí, que está desempenhando a função de sujeito, é a maioria das pessoas. Então, é a maioria o núcleo. Maioria é o núcleo. Maioria de quê? Das pessoas. Das pessoas está completando o sentido de maioria. Então, o verbo ele tem que concordar com maioria e não com pessoas, ok? Então, a maioria está no singular, não são as maiorias, ok? É a maioria, então gosta. A maioria gosta de chocolate. Tá certo? Das pessoas aí está caracterizando maioria. O outro exemplo abaixo, que é um pouco mais informal, mas é a mesma lógica. A maior parte dos funcionários almoça na empresa. Então, a maior parte dos funcionários está caracterizando a parte de quê? Dos funcionários. Tá certo? Mas o verbo não pode ir para o plural, porque ele não tem que concordar com funcionários, e sim com parte, a maior parte,
ok? Então, essas situações aí são pontos importantes da gente lembrar para a gente não perder, não ser despontuado aí com essa questão da concordância, tá certo? Por fim, aí o tópico 6, acentuação e ortografia. Aí eu trouxe aí alguns bisuzinhos para a gente não errar. Por quê? Porque a acentuação e ortografia é o seguinte, a ortografia é escrita das palavras, né? A acentuação, eu tenho as regras de acentuação do português, mas eu tenho as exceções. Então, assim, qual é a minha dica? Vocês têm que ler. Ainda tem tempo, ok? Para vocês investirem todo dia em realizar a leitura de pelo menos uma notícia. E digo mais, se você fizer a leitura de uma notícia por dia, ler, não é ouvir, não, é ler, tá certo? Se você realizar isso todo dia, além de você estar aí contribuindo para o português formal seu, você também vai estar contribuindo para a sua atualização, para o seu repertório sociocultural, porque às vezes você vai ler uma notícia ali que vai, né, ser uma informação importante para você que de repente você pode utilizar lá no seu texto. Então, só tem vantagem você realizar a leitura. Não precisa ler um texto imenso. Pegue 1, 2 notícias por dia. Pegue um horário da manhã, quando você acordar, um horário da noite antes de você dormir e leia. Por quê? Porque quanto mais você se habitua a ver as palavras escritas da maneira formal, mais a sua memória vai ter recurso para se lembrar na prova. A gente pode ensinar todas as regras do mundo para vocês. Se vocês não praticam, você não vai ter memória para isso, ok? Então, a regra ajuda. A regra é importante. Mas a leitura vai ser fundamental para que vocês memorizem, certo? De uma maneira funcional, a escrita correta das palavras e a acentuação das palavras. Porque muitas vezes você não sabe a regra que faz com que uma palavra seja acentuada, mas quando você vê a escrita dela, você sabe que ela tem aquele acento, ainda que você não saiba explicar a regra. E o mais importante para a redação é você saber aplicar, não você saber explicar, ok? Então, quanto mais memória você tiver, mais conseguir colocar isso no seu texto, melhor você vai ter aí uma avaliação, tá certo? Mas eu trouxe aí algumas questões importantes. Em relação à acentuação, crase é um problema para boa parte das pessoas. Então, primeiro, não se coloca crase nem antes de palavras masculinas, nem antes de pronomes demonstrativos, nem antes de verbos. Só aí você já elimina 3 situações muito comuns das pessoas colocarem crase que são erradas, tá certo? Então, tente se lembrar de que a crase ela vai vir sempre antes de um substantivo feminino, tá certo? Então, eu não posso colocar antes de palavra masculina, nem antes de pronome demonstrativo, nem antes de verbo. Depois aí, para quem, como eu, fui alfabetizada aí, aprendendo essas palavras com acento, não tem mais acento em voo, né, de voar, tanto o substantivo, o voo sairá a tal hora, ou ele voou muito cedo, nem enquanto verbo, nem enquanto substantivo, a gente tem mais o acento, certo? Então, é V-O-O, sem acento. O vem, de ver, é a mesma coisa, tá certo? Por quê? Porque a gente tem 2 vogais aí. Então, é só nesses 2 verbos que a gente tem 2 vogais iguais, é que o acento caiu. Por isso que o tem, que é um é só, continua acento. Vem, do verbo vir, também tem acento no plural, tá certo? E olha a outra aqui diferença, ó, que são palavras que têm acento ou não têm acento, existem as 2 possibilidades, só que em umas elas desempenham uma função, em outras outra função. Então a gente tem que saber a diferença, porque senão a gente pode cometer um erro. Influência, substantivo, a influência, ok? E influencia, verbo, ela influencia, ok? Incômodo, de substantivo, o incômodo, então tem um acento, e eu incomodo, sem acento, ok? E pode no passado, pode no presente, tá certo? Vou pedir para vocês aqui só 5 segundinhos para eu acender a luz, tá certo? E eu já volto para a gente dar seguimento. Voltei. Por fim aí, meu povo, tem ainda dívida, substantivo, a dívida, que tem acento, e divida, certo? Que é o verbo no imperativo. Divida com seu irmão, é sem acento, tá? Então, essas palavras aí, eu vejo, elas são
iguais. O que separa, diferencia aí na escrita delas é justamente o acento. Só que uma, né, com o acento, ela tem um valor que pode ser tanto de substantivo quanto do verbo no passado, certo? E no outro, ela vai ter outra função, que pode ser o verbo, ou o verbo também numa forma específica, como a questão aí de vida, né? Que é o verbo no modo imperativo, tá certo? Então, esses são alguns bisuzinhos aí para vocês terem uma boa pontuação no tópico 6. E aí a gente encerra, né? Aqui tem mais algumas outras dicas, mas eu vou pular para a gente ir para a prática, que é o que nos importa de verdade aqui. Vou mostrar um passo a passo para vocês do meu raciocínio para construir uma redação modelo, ok? Então, eu peguei esse tema aí, os efeitos da violência urbana nas escolhas do sujeito contemporâneo, tema da IBFC, ok? E eu vou mostrar para vocês o raciocínio que eu desempenhei para construir a minha redação. É claro que vocês não vão escrever tudo isso no dia da prova, como eu fiz aqui no slide, porque isso ia fazer vocês perderem um tempo que vocês não podem no dia da prova, tá certo? Mas o intuito aqui de trazer detalhado é para que vocês compreendam o processo mental que a gente tem que fazer para pensar a redação antes de escrever, porque aí eu já fico com as minhas ideias pré-definidas, eu já tenho toda a minha estratégia, então não perco tempo. Eu já pego aquela estrutura que eu já estou habituada a escrever, tá certo? E, ao mesmo tempo, eu vou colocar as ideias que eu rapidamente ali selecionei para desenvolver o meu projeto de texto. Então, as duas primeiras perguntas, cheguei na prova, olhei o tema, já circulei, coloquei negrito aí, ó, para vocês olharem, que seria como se eu tivesse circulado na minha prova quais são as palavras-chave. Efeitos, violência urbana, escolhas e sujeito contemporâneo. Tá certo. Então, eu olhei para essas palavras-chave e pensei, primeira coisa, eu tenho que definir qual é o meu assunto. O que é a violência urbana? No dia da prova, vocês vão ter um texto motivador, um texto que geralmente traz informações a respeito do tema, que nos ajuda muito. Aqui eu não coloquei o texto para a gente, né, não perder um tempo ali que poderia ser útil para a gente conversar outras coisas, mas no dia da prova vocês vão ter o texto ali que vai ajudar vocês a pensar o tema, tá certo? Então, eu olhei e pensei, o que é a violência urbana? Primeiro eu tenho que definir isso, e depois eu tenho que responder para, né, encontrar o meu posicionamento. Ela influencia nas escolhas do sujeito contemporâneo? Eu preciso decidir a minha opinião, se sim ou se não. Então, o que eu coloquei aí como resposta? Bom, a violência urbana são crimes contra a pessoa ou patrimônio em cidades maiores, em cidades médias ou cidades grandes, ok? Então, definir a violência urbana é isso, são esses crimes que ocorrem nesse tipo de espaço, nesse tipo de ambiente. E ela influencia nas escolhas do sujeito contemporâneo? Sim, a violência interfere nas escolhas individuais do sujeito contemporâneo. Esse foi o meu posicionamento. Pronto, já defini a minha opinião, o que eu vou defender ali, tá certo? Agora eu vou ter que escolher, claro, justificativas, que são os meus argumentos, para poder comprovar, explicar e defender por que eu estou dizendo que sim, que a violência interfere, tá certo? Então vamos ver aqui. Cheguei e falei, como interfere? Já decidi que vou defender a opinião de que sim, a violência interfere nas escolhas. Então, preciso trazer como resposta no meu texto como ela interfere. Aí eu coloquei alguns exemplos para, né, eu desenvolver no meu texto. Impedindo o acesso seguro ao espaço público, diminuindo a segurança do espaço privado, reduzindo a liberdade das pessoas. Tem mais, professora? Tem, mas eu tenho 30 linhas, então só preciso de 2, então não vou pensar em muitas, ok? São 2 tópicos, 2 argumentos que eu tenho que trazer na minha redação. Ok, já listei aqui formas de como que essa violência interfere nas escolhas do indivíduo. E aí, quais são as consequências dessa interferência? Eu pensei, as pessoas não podem sair sozinhas, as crianças não podem brincar na rua, as mulheres precisam evitar determinados espaços, os idosos não podem morar sozinhos e etc., porque tem muitos outros. Vocês não precisam escolher os mesmos exemplos que eu coloquei aqui, tá certo? Então, essas foram as ideias que me vieram na mente quando eu escolhi esse tema e eu tentei fazer ele de uma vez corrido, sem pesquisar, sem nada, justamente para mostrar como que eu pensaria e faria ali a minha estratégia para produzir o meu texto,
tá certo? Então, eu fui lembrando de coisas, pessoal, próximas da nossa realidade. Eu não fui buscar lá uma ideia super distante, tá certo? Eu observo as coisas do cotidiano, as informações que a gente tem diariamente, tá certo? Os exemplos que muitas vezes nos afetam as pessoas à nossa volta. Então, a partir daí, eu já decidi, já trouxe justificativas suficientes para poder defender o meu ponto de vista, que é o quê? Sim, a violência urbana interfere nas escolhas do sujeito contemporâneo, ok? Então, aí eu já estou delineando toda a minha introdução e também o meu texto, porque eu já estou decidindo tudo que eu vou trazer no meu texto. Meu texto já está sendo pensado antes de eu escrever. Não vou começar a escrever e ficar assim, e agora eu falo sobre o quê? E aí começa a falar sobre uma coisa, depois cita outra, não termina nada que começou, o que prejudica totalmente a nossa redação, tá certo? Então eu penso, eu escolho antes de escrever quais aspectos eu vou colocar ali na minha redação, beleza? E aí cheguei na minha tese. O que é tese mesmo? A tese é uma frase que eu estou sintetizando o meu ponto de vista. Eu não disse lá antes que o meu ponto de vista era que sim, que a violência interfere nas escolhas do sujeito contemporâneo, e eu não fiz uma lista ali de situações que mostram a forma como ela interfere e as consequências dessa interferência? Pois bem, agora eu vou fazer uma frase trazendo essa afirmação e escolhendo dois daqueles argumentos que serão desenvolvidos na minha redação. Olha como ficou. A violência urbana interfere nas escolhas do sujeito contemporâneo, pois compromete a segurança do espaço público e privado, restringindo a liberdade do sujeito contemporâneo. Ok? Afirmei minha opinião, a violência urbana interfere nas escolhas do sujeito contemporâneo e trouxe meus dois argumentos. Compromete a segurança do espaço público e privado, argumento 1. Restringindo a liberdade do sujeito contemporâneo, argumento 2. Tá certo? Vamos ver então como ficou a minha introdução aí, ó. A violência urbana é um fenômeno social que aponta para as condutas criminosas e violentas ocorridas em cidades maiores. Nesse contexto, tais práticas ocorrem contra o sujeito ou o patrimônio e são mais recorrentes nesses espaços sociais. Sendo assim, o problema interfere nas escolhas do sujeito contemporâneo, pois compromete a segurança do espaço público e privado, restringindo a liberdade do sujeito contemporâneo. Olha a minha frase tese aqui no final. Ó. Eu decidi a minha tese, ela está aqui no final da minha introdução. Então, comecei definindo o meu assunto, defini o que era violência urbana. No meio do meu parágrafo de introdução, eu fui apresentando, contextualizando esse tema dentro das ideias que eu vou desenvolver no meu texto. Falei sobre, né, a questão do crime contra o sujeito ou contra o patrimônio, né? E aí termino o parágrafo trazendo a minha tese aí, falando, né, afirmando que a violência interfere e trazendo os meus dois tópicos aí, que serão meus argumentos. Pronto. Então, agora que eu já tinha decidido quais eram os meus argumentos, eu tinha que pensar assim, quais ideias eu poderia utilizar para defender os meus dois argumentos. O primeiro foi de que a violência urbana interfere na segurança do espaço público e privado. Aí eu pensei, o que eu posso citar para mostrar essa interferência? Aí eu coloquei quantidade de notícias sobre o tema, certo? Então, a gente tem uma série de notícias diariamente que apontam, né, para uma série de condutas criminosas que são ocorridas aí. E eu também citei aí filmes brasileiros, porque a gente tem alguns filmes brasileiros que desenvolvem, né, retratam essa temática da criminalidade e da violência no espaço das cidades médias e grandes. Então, pronto, já tenho duas ideias aí para justificar por que eu estou dizendo que a violência interfere na segurança do espaço público e privado. E para o meu argumento 2, que era a questão da liberdade do sujeito contemporâneo, eu pensei, vou pegar então a ideia do direito de ir e vir, para relacionar essa ideia com a ideia da liberdade do sujeito que está comprometida, né, por causa da violência urbana. Então, eu tenho o direito de ir e vir, mas esse direito não pode ser exercido de maneira plena, porque a violência urbana ela interfere nessa minha escolha e muitas vezes eu deixo de exercer o meu direito de ir e vir com medo, né, de sofrer alguma conduta aí violenta,
Tá certo? Então, eu já pensei, depois que eu já tinha decidido meus argumentos, eu já pensei quais eram as ideias, o conhecimento de mundo que eu podia utilizar para defender esses argumentos, tá certo? Então, vamos ver como ficaram os meus parágrafos. Parágrafo de desenvolvimento 1. A princípio, conectivo, é relevante discutir como os delitos afetam a segurança do espaço público e privado. Diariamente, a população é informada sobre os crimes como assaltos, furtos e assassinatos que ocorrem dentro e fora dos lares dos sujeitos. Esse cenário persiste em nosso país há anos, sendo inclusive um tema recorrente em filmes brasileiros, como Tropa de Elite e Cidade de Deus e outros. Logo, percebe-se que a violência nas grandes cidades é um fato constatável e recorrente. Desenvolvimento 2. Consequentemente, esse contexto violento tem efeito nas escolhas do cidadão contemporâneo, visto que ele deve privar-se da sua liberdade para evitar situações perigosas. Nesse sentido, embora a liberdade de ir e vir seja uma garantia teórica na legislação brasileira, a realidade revela que esse ideal não se materializa. A criminalidade coage as pessoas a permanecerem em casa e a reforçarem a segurança de seus lares, visto que podem ser vítimas em ambos os locais. Conclusão. Portanto, conclui-se que a violência urbana prejudica a sociedade através da sua interferência nas escolhas do indivíduo e, por isso, deve ser analisada e combatida. Para isso, é necessário que os governos invistam em projetos para o monitoramento e patrulhamento do espaço público, visando coagir a recorrência de delitos e assegurar a segurança para a sociedade civil. Então, olha só, vou abrir aqui agora o slide com o texto já montado para pontuar, né, todos os aspectos e todas as estratégias que eu coloquei, já tinha apontado ali no início da aula, que eu coloquei aqui no texto, tá? Então, comecei a minha introdução definindo o tema, usei exatamente o termo violência urbana. No meio das minhas frases dos parágrafos de introdução, eu utilizei conectivos nesse contexto e sendo assim, que foi a estratégia que eu disse para vocês aplicarem na redação para deixar o texto mais coeso e coerente, tá certo? Eu encerrei a minha introdução apresentando a tese com os argumentos. Então, a pessoa termina de ler a minha introdução e ela já sabe, ela já espera quais são as ideias que eu vou desenvolver ali no meu texto, que é sobre a segurança do espaço público e privado e sobre a restrição da liberdade do sujeito. Eu começo o parágrafo de desenvolvimento 1 com o conectivo a princípio, porque esse conectivo marca uma sequência das ideias, dizendo esta é a primeira ideia que eu vou pontuar. Então, ele é um conectivo muito funcional para esse desenvolvimento 1. E eu começo o parágrafo de desenvolvimento apresentando meu argumento, gente. Olha o que eu coloquei aí. É relevante discutir como os delitos afetam a segurança do espaço público e privado. Então, essa afirmação inicial, eu só estou novamente dizendo qual é o argumento que eu já tinha citado na minha introdução. Mas agora eu estou falando assim, ó. Primeiro é importante discutir isso. E aí eu vou começar, de fato, a discussão. Cito que essa violência ela é diária, cito que a gente tem informação cotidiana a respeito de crimes dessa ordem sendo cometidos no nosso país. Coloquei, né, o diariamente aqui como um articulador entre as frases, e na outra frase eu coloco esse cenário. Qual cenário? Esse que eu acabei de mostrar, esse cenário de violência aqui no Brasil, esse cenário de violência cotidiana no Brasil. Então, retomo o que eu já estava falando, dando prosseguimento ao meu texto, conectando as partes do meu texto, tá certo? Esse cenário persiste em nosso país há anos, com HA, tá certo? Por quê? Porque é um passado, já vem de anos, é desde um passado aí, tá certo? E aí eu trago a ideia dos filmes para reforçar que
esses filmes já abordam esse tema, esse problema social do Brasil, mais de um filme e já há um tempo. Então, mostrando aí que esse é um problema recorrente, constatável, tá certo? Que está persistindo em nossa sociedade. A última frase do meu parágrafo, eu digo exatamente a interpretação que eu quero que o meu leitor chegue com o meu texto. Logo, percebe-se que a violência nas grandes cidades é um fato constatável e recorrente. Eu estou levando o meu leitor a concordar com o meu raciocínio. Mas antes de afirmar isso, eu tive que fazer o passo a passo, trazer explicações, trazer exemplos, tá certo? É muito importante que na minha redação do concurso eu explique as minhas afirmações ou eu exemplifique as minhas afirmações, tá certo? Segue aí. Consequentemente, olha de novo, outro articulador entre parágrafos. Comecei o parágrafo de desenvolvimento 2 com consequentemente, porque o que eu falei no desenvolvimento 1 gera o que eu vou falar no desenvolvimento 2. Então, eu não posso usar consequentemente em qualquer contexto, somente onde estiver essa relação de causa e consequência. Beleza? Então, eu disse aí, consequentemente, esse contexto violento, novamente, eu retomo o que eu estava falando antes, né? Com expressões, antes eu falei esse cenário, agora eu falei esse contexto violento, tem efeito, ou a palavra efeito em negrito, porque é uma palavra que está lá no tema e eu utilizei no meu texto, nas escolhas, também em negrito, para que você veja que eu coloquei a palavra lá do tema no meio do meu texto. Do cidadão, cidadão também está lá, né? Acho que, na verdade, lá no tema está sujeito, mas em outra parte eu coloquei sujeito e contemporâneo, tá certo? Para que todas as palavrinhas-chave ali do tema apareçam na minha redação. E aí, novamente, eu começo o parágrafo de desenvolvimento apresentando meu argumento. Meu argumento é de que essa violência tem efeito nas escolhas do sujeito, né? E entre elas priva, né, esse sujeito da sua liberdade para evitar situações perigosas. Veja que eu explico, eu podia ter só colocado assim, porque ele priva o cidadão da sua liberdade. Mas aí eu não expliquei por que ele priva. Quando eu explico, gente, quanto mais eu coloco a informação completa, mais forte, mais robusta fica a minha argumentação. Então, eu coloquei a informação todinha, eu coloquei que priva da liberdade, porque, né, a gente quer evitar situações perigosas, então a gente prefere abrir mão da nossa liberdade de ir e vir do que se colocar ali em risco, inclusive de vida, muitas vezes, né? Aí, novamente, conectivo entre frases, nesse sentido, embora a liberdade de ir e vir seja uma garantia, aí cito a questão, né, do direito para poder reforçar o meu ponto de vista, tá certo? A terceira frase aí do meu parágrafo de desenvolvimento 2 não começa com conectivo, começa só a criminalidade, quase as pessoas explicando. Então, aí você veja que eu utilizei sempre que possível, mas eu não preciso forçar e colocar um conectivo forçado, que pode acabar só prejudicando a minha redação, tá certo? Comecei o parágrafo de conclusão com conectivo, portanto, poderia ser logo, mas eu já tinha usado logo em outro momento, por isso que eu mudei. Poderia ser então, sendo assim, tá certo? Portanto, conclui-se que a violência urbana prejudica a sociedade através da sua interferência nas escolhas do indivíduo. Gente, esse trechinho em negrito, se vocês observarem, é a mesma afirmação da minha tese, da minha opinião, só que com outras palavras. É uma síntese, é um resumo de tudo que eu falei no meu texto. Então, eu tenho que começar a minha conclusão resumindo a minha opinião, resumindo o meu posicionamento, que é, de certa forma, reafirmar o que eu já disse ali no meu texto, só que com outras palavras, tá certo? Depois, eu vou aí sugerir o que pode ser feito para melhorar, para combater isso. E aí eu começo com o conectivo, né? Para isso, indicando a finalidade dessa estratégia para chegar nesse novo cenário. Então, é necessário que os governos invistam em projetos para o monitoramento e patrulhamento. Eu vou tentar sugerir uma melhoria que tem a ver com o problema que eu coloquei. Como lá no meu desenvolvimento eu pontuei o aspecto da segurança no espaço público e privado, certo? E que isso restringe a liberdade do cidadão, então eu tinha que propor uma sugestão de melhoria que focasse na segurança desse espaço público, tá certo? Para que fosse coerente, para que tivesse lógica,
né, aquilo que eu falei no meu desenvolvimento com o que eu estou falando na minha conclusão. Porque se eu passar o meu desenvolvimento falando de um problema e chego na conclusão, eu proponho algo que vai resolver outra questão, e isso fere ali a organização, a coerência do meu texto, tá certo? Então, eu tenho que... Meu texto inteiro, ele é um material só, um produto só, e todas as partes vão se relacionando entre si. Tá certo, meu povo? Então, encerramos por aqui a nossa aula de redação. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse material, tá certo? Que vocês consigam aplicar essas estratégias no texto de vocês, para garantir que vocês tenham uma boa avaliação nesse concurso e que estejam todos aí aprovados, que é o que a gente espera, tá certo? Não esqueçam, né? Quero vê-los todos lá aparecendo no meu perfil. Não esqueçam de seguir Profa Tali, tá certo? Profa Tali com 2 L's e I, tá certo? Para que a gente possa continuar trocando conhecimento, trocando aí informação e chegar aí nesse nosso objetivo, tá certo, combatentes? Um prazer estar com vocês, uma alegria poder contribuir nessa jornada aí.